Era o ano de 1857. As colinas de Alvorada, um vilarejo isolado no interior do Império, pareciam repousar sob o peso de um céu carregado de névoa. As casas, feitas de barro e madeira escurecida pelo tempo, guardavam mais do que famílias. Guardavam segredos, medos e crenças profundas. Ali a fé era uma fronteira tênue entre o milagre e a heresia. Foi nesse cenário que surgiu Elias Mendes, um homem de voz firme e alma indomável, conhecido por todos como o Pastor das Chamas. Seu apelido vinha não apenas da força com que pregava, mas da convicção ardente que emanava de cada palavra que saía de sua boca. Elias não era um homem comum. Tinha sido ferreiro antes de se tornar pastor, e suas mãos marcadas pelo fogo conheciam tanto o peso do ferro quanto o poder da oração. Quando falava, sua voz parecia vibrar nas paredes das casas, ecoando por entre os vales e despertando corações endurecidos. Suas pregações não eram suaves, eram denúncias. Denúncias contra a hipocrisia, contra a tirania dos poderosos, contra o medo que amordaçava os homens simples. E foi justamente essa ousadia que o condenou. A fé que movia Elias incomodava os líderes locais. As autoridades do vilarejo, amparadas por padres conservadores e coronéis influentes, viam nele uma ameaça. Esse homem não fala de Deus, diziam. Ele fala contra nós. Sua pequena capela, construída com tábuas doadas pelos próprios fiéis, tornou-se refúgio para os perseguidos. Escravos fugidos, mulheres viúvas, crianças órfãs. Ali todos eram bem-vindos. E isso naquela época era pecado. Pecado contra a ordem, contra o domínio, contra o silêncio imposto. Certa noite, enquanto Elias orava diante de uma lamparina trêmula, uma sombra se moveu pela janela. Ele sentiu o frio da presença antes mesmo de ouvir os passos. "O Senhor é minha fortaleza", murmurou. Mas o destino, naquela noite, não se curvaria à piedade. Um grupo de homens armados, enviados pelo coronel da região, invadiu a capela. Arrastaram-no até a praça principal, sob os olhos amedrontados do povo. O motivo? Blasfêmia. O crime? Falar em nome de um Deus que não reconhece autoridades humanas. Na praça, o vento cortava como lâmina. Elias foi amarrado a um tronco e, diante da multidão silenciosa, o juiz local leu uma sentença cruel. Que se calhe aquele que desafia o poder com palavras de fogo. Que sua língua, instrumento da discórdia, seja arrancada para que nunca mais engane os inocentes. A multidão recuou. Ninguém ousou interceder. Apenas o som dos grilos e o farfalhar das tochas quebravam o silêncio. O carrasco, um homem alto e de olhos vazios, aproximou-se com uma lâmina curva. Elias fechou os olhos e orou. Quando a lâmina tocou sua boca, o mundo pareceu se calar. Um grito contido, uma dor que atravessou a alma e o corpo. O sangue escorreu pelos cantos de seus lábios, tingindo a terra. E então, o silêncio. O pastor que falava por todos estava agora condenado ao mutismo. Ou assim acreditavam. Nos dias seguintes, Elias foi jogado à beira da estrada, deixado para morrer. Os fiéis, com medo, o enterraram vivo no esquecimento. Mas a história, como o fogo, não se apaga facilmente. Algo começou a acontecer nas noites seguintes à sua execução. Moradores afirmavam ouvir uma voz vinda das colinas, uma voz rouca, mas poderosa, ecoando entre o vento. Arrependei-vos. O Senhor não se cala. Alguns diziam que era o espírito de Elias. Outros juravam que ele estava vivo, escondido, falando sem língua, sem carne, apenas com o sopro da fé. E assim nasceu a lenda, ou o milagre. O pastor, que mesmo mutilado, continuava pregando. Aquilo que deveria ser o fim se transformou em um mistério que desafiaria a razão e a fé de todos que ousassem escutar. O eco da fé, as semanas que se seguiram à mutilação de Elias foram marcadas por um silêncio desconfortável em Alvorada. O povo, antes habituado às pregações fervorosas do pastor, agora caminhava cabisbaixo, temendo até pronunciar o nome daquele que havia desafiado o poder. O coronel, satisfeito, acreditava ter sufocado o levante espiritual. As autoridades locais brindavam nas varandas, celebrando a vitória da ordem. Mas algo começou a mudar. Um rumor começou a correr pelas vielas. Vozes diziam ter ouvido sermões vindos da velha capela abandonada. Sermões ditos na mesma entonação, no mesmo ritmo e com a mesma paixão que apenas Elias possuía. Naquela época,
As noites eram longas e frias. O vento das colinas carregava sons estranhos, e o medo, uma vez semeado, crescia rápido. As pessoas começaram a evitar a estrada, que passava diante da capela. Alguns afirmavam ver luzes acesas lá dentro, mesmo com as janelas pregadas por tábuas. Outros juravam ouvir passos, orações e o som de um homem chorando. Era o pranto de Elias ou de sua alma, até os animais pareciam sentir. Cães uivavam, cavalos se negavam a passar por perto. O vilarejo começou a se inquietar. O que antes era superstição tornou-se desespero. Certa madrugada, uma mulher chamada Joana, viúva e devota, decidiu enfrentar o medo. Levando uma lamparina e um rosário, caminhou até a capela. Suas mãos tremiam, e cada estalo da madeira sob seus pés parecia um presságio. Quando empurrou a porta, o vento apagou sua luz. Mas lá dentro ela viu algo. Uma silhueta ajoelhada diante do altar. O corpo magro, coberto por um manto gasto, tremia. Joana reconheceu imediatamente aquele perfil. "Pastor Elias?" murmurou. O homem ergueu a cabeça. Seus olhos fundos refletiam a chama distante da lamparina. E então o impossível aconteceu. Sem língua, sem voz, Elias começou a falar. A voz não vinha de sua boca, vinha do ar. Era como se o próprio vento traduzisse suas intenções. "O Senhor me deixou viver para que o seu nome não fosse silenciado", dizia a voz grave e envolvente. Joana caiu de joelhos, em lágrimas, incapaz de compreender o que via. O pastor, mutilado e pálido, estendeu as mãos sobre ela, e a mulher sentiu um calor atravessar-lhe o corpo, uma sensação de paz e temor misturados. Quando voltou à vila, Joana contou tudo, e o que era lenda passou a ser testemunho. No início, poucos acreditaram, mas quando outras pessoas começaram a relatar o mesmo, encontros com Elias, pregações sem som visível, curas inexplicáveis, o vilarejo mergulhou em confusão. Uns diziam que era milagre, outros que era feitiçaria. O coronel, tomado pelo pânico, mandou vigiar a capela. 3 soldados foram enviados durante a noite. Nenhum deles voltou. Ao amanhecer, apenas seus cavalos foram encontrados vagando sem rumo, com os olhos arregalados pelo terror. O medo voltou a dominar a alvorada. Dias depois, uma chuva forte caiu sobre a região, e o rio que cruzava o vilarejo transbordou. Casas foram arrastadas, plantações perdidas. Enquanto o povo clamava por ajuda, uma voz ecoou no meio da tempestade. "Arrependei-vos, porque o tempo se esgota." O som vinha do alto das colinas, da direção da capela. Muitos correram até lá, e diante de seus olhos viram Elias, vivo de pé, pregando sob a chuva, com os lábios fechados, mas com palavras audíveis em cada canto do vale. "O Senhor não precisa da língua dos homens para ser ouvido", dizia. Aquela cena marcou o renascimento da fé em Alvorada e o início da ira dos que não aceitavam o inexplicável. O coronel ordenou que capturassem Elias novamente, mas toda tentativa se tornava inútil. O pastor aparecia e desaparecia, como se o vento o guiasse. Onde quer que houvesse dor, lá ele surgia. Um menino febril, Elias orava, e o menino melhorava. Uma mulher atormentada por pesadelos, Elias tocava-lhe a testa e o mal se dissipava. O povo começou a chamá-lo de o pastor do silêncio divino. E, paradoxalmente, quanto mais o coronel tentava silenciá-lo, mais forte sua mensagem se espalhava. As fronteiras da razão haviam sido ultrapassadas. O que antes era visto como uma heresia se transformou em um movimento de fé. As velas voltaram a ser acesas nas janelas, e o nome de Elias era sussurrado como se fosse uma prece. O vilarejo, antes sufocado pelo medo, agora respirava esperança. Mas o poder, quando ameaçado, não descansa. E os olhos do coronel começaram a se encher de ódio e desespero. Ele jurou diante de seus homens: "Se esse pastor vive, será morto outra vez, e desta vez, nem Deus o trará de volta." O destino de Elias e de todos em Alvorada estava prestes a ser selado por uma nova noite de sangue e fé. O caçador de Deus, o coronel Augusto Nogueira, era um homem acostumado a ver o medo nos olhos dos outros. Desde jovem, aprendera que a autoridade se mantinha pela força e pela violência. Mas o que mais o atormentava não era o medo dos homens, era o medo do inexplicável. As histórias sobre Elias Mendes começaram a corroer sua mente. No início, ele ria das narrativas populares, chamando-as de loucura de camponeses. Porém, com o passar dos meses,
algo dentro dele começou a ruir. Os relatos se multiplicavam. Lavradores diziam ter visto Elias caminhando entre os campos ao amanhecer, pregando com o vento. Crianças juravam ouvir sua voz nos sonhos. Até mesmo um dos capangas do coronel, antes fiel, abandonara tudo para seguir a voz sem boca. Isso era demais para o orgulho de um homem que governava pela intimidação. Numa tarde de céu avermelhado, o coronel reuniu seus homens no salão principal da fazenda. "Essa farsa termina hoje", disse ele, apertando o punho sobre a mesa. "Quero o corpo desse pastor, vivo ou morto." O grupo partiu ao entardecer, levando tochas, armas e o medo de enfrentar o que não compreendiam. À medida que se aproximavam das colinas, uma névoa espessa começou a se formar, tornando a caminhada lenta e silenciosa. Era como se o próprio ar se recusasse a cooperar. Os cavalos relinchavam, e até o vento parecia murmurar o nome de Elias. Ao cair da noite, chegaram à velha capela. A estrutura, antes frágil, agora parecia intacta, como se o tempo a tivesse poupado. No altar, uma luz bruxuleante ardia sozinha. O coronel ordenou que cercassem o local. Então uma voz se ergueu, clara, poderosa, vindo de todas as direções. "Quem desafia o que é sagrado, desafia o próprio fôlego da vida." Os homens recuaram apavorados. O coronel, tomado por fúria, gritou: "Mostre-se, falso profeta!" E como se obedecesse a um chamado invisível, Elias apareceu na porta da capela. Estava magro, pálido, com cicatrizes profundas no rosto e o olhar sereno de quem já havia enfrentado a morte. Seus lábios não se moviam, mas suas palavras ecoavam, penetrando na mente de todos ali. "O que foi arrancado da carne não pode calar o espírito", dizia a voz. "Vocês cortaram minha língua, mas o verbo pertence a Deus, e ele fala por onde quer." O coronel, tomado por raiva e medo, ergueu o revólver e disparou. O som da arma ecoou pelo vale. Elias não se moveu. A bala o atravessou, mas ele permaneceu de pé com o olhar fixo no agressor. Um dos homens, aterrorizado, soltou a tocha, e o fogo se espalhou pelo chão de palha. A capela começou a arder. As chamas dançavam ao redor do pastor, mas não o tocavam. Ele ergueu os braços ao céu e, em silêncio, pronunciou algo que fez o próprio fogo hesitar. As chamas recuaram, e o vento soprou com força, apagando o incêndio. O coronel caiu de joelhos, incapaz de compreender, mas Elias não o olhou com ódio. Aproximou-se lentamente, colocou a mão sobre a cabeça do homem e, mesmo sem voz, falou ao coração dele. O coronel começou a chorar, um choro pesado, como se todo o peso de suas culpas desabasse sobre os ombros. "Deus me abandonou?" e perguntou entre soluços. A voz respondeu: "Ele nunca te deixou. Foste tu quem tapou os ouvidos." Naquele instante os soldados fugiram, e apenas os dois permaneceram na penumbra da capela em ruínas, o perseguidor e o milagre. Nos dias seguintes, o coronel desapareceu. Alguns disseram que enlouqueceu, e foi visto vagando pelos campos, murmurando orações em voz baixa. Outros acreditavam que Elias o havia levado para longe, para expiar seus pecados. O vilarejo, livre do domínio do medo, começou a mudar. As pessoas voltaram a se reunir, a rezar, a cantar. O nome de Elias se espalhou por povoados distantes. Muitos peregrinavam até Alvorada, apenas para ouvir a voz do pastor sem língua. Uns iam por fé, outros por curiosidade, mas todos saíam transformados. Alguns afirmavam ter sido curados, outros libertos de vícios e tormentos. O impossível tornara-se cotidiano. A igreja, ao saber das histórias, enviou emissários para investigar. Padres e bispos foram ao vilarejo, anotando testemunhos, colhendo provas. Nenhum conseguiu negar o que presenciou. Um deles, o padre Henrique, registrou em diário: "Ouvi o homem sem língua pregar sobre o amor de Cristo. Sua voz, audível e clara, não vinha da boca, mas de algo maior. Não sei se foi anjo, espírito ou poder divino, mas sei que presenciei o inexplicável." Esses registros seriam, anos mais tarde, selados nos arquivos da diocese, considerados fenômenos de natureza espiritual não comprovada. Com o passar do tempo, Elias desapareceu novamente. Não houve corpo, nem túmulo, nem adeus. Apenas o eco de sua voz nas colinas e o legado de um milagre que ninguém pôde negar. E assim, o pastor, que deveria ter sido silenciado, tornou-se símbolo de uma verdade eterna. A fé não pode ser cortada, mas a história ainda guardava um último segredo,
algo que o povo de Alvorada jamais esqueceu. A noite em que o céu se abriu e o silêncio falou mais alto que o som. A noite em que o céu falou meses se passaram desde o desaparecimento de Elias e o vilarejo de Alvorada parecia viver uma paz rara. A fé florescia novamente e até os campos antes áridos voltaram a dar frutos. As pessoas diziam que o pastor intercedia por elas, mesmo ausente. Seu nome era pronunciado em orações, como o de um santo não reconhecido pela igreja, mas venerado pelo povo. No entanto, nem todos estavam em paz. Havia um sentimento no ar, algo que escapava à razão, uma sensação de que a história ainda não havia terminado. O silêncio de Elias parecia ter se tornado parte da natureza, como se o próprio vento respirasse suas últimas palavras não ditas. Foi em uma noite de lua cheia, quando o frio parecia cortar a alma, que algo extraordinário aconteceu. A jovem Joana, a mesma mulher que o encontrara vivo após a mutilação, acordou sobressaltada, tomada por um sonho intenso. Nele Elias a chamava, com aquela voz que não vinha da carne, mas do espírito. "Volta à capela", dizia a voz. "O tempo se cumpre." Tremendo, Joana vestiu seu manto e seguiu pela estrada antiga. O vento soprava forte, como se tentasse impedi-la de prosseguir, mas algo em seu coração a empurrava adiante. Quando chegou ao alto da colina, viu algo que a fez cair de joelhos. A capela, há muito abandonada, estava novamente iluminada, e diante do altar Elias estava lá, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma luz intensa emanava das janelas quebradas, iluminando o vale inteiro. Era uma luz que não queimava, mas aquecia. Não cegava, mas fazia ver. Elias estava ajoelhado em oração profunda. Quando Joana se aproximou, ele ergueu o rosto e, mesmo sem abrir a boca, a voz se fez ouvir, mais clara do que nunca. "A palavra não é minha, filha, é dele. E esta noite, Alvorada ouvirá a verdade do Espírito." Joana, em lágrimas, tentou tocá-lo, mas seu corpo parecia etéreo, como se não pertencesse mais a este mundo. A jovem recuou assustada, enquanto a luz ao redor dele se expandia, tomando toda a capela. Lá embaixo, na vila, os moradores começaram a sair de casa, acordados por um som estranho, um cântico vindo do alto das colinas. Não era humano. Era como se 1000 vozes se unissem em harmonia celestial, entoando palavras de arrependimento e louvor. O som se espalhou por todo o vale, fazendo sinos tocarem sozinhos, portas se abrirem e corações endurecidos se quebrarem. O povo, tomado por comoção, subiu em direção à luz. Homens, mulheres, crianças. Todos se ajoelharam diante da capela. E lá viram Elias pregando mais uma vez. A cena era indescritível. Ele estava de pé sobre o altar, os braços abertos, a túnica branca tremulando ao vento e uma chama azulada envolvendo seu corpo. Seus lábios estavam imóveis, mas as palavras ecoavam fortes. A fé não se cala, ainda que o mundo arranque sua voz. A palavra de Deus não depende da carne, mas do Espírito que a sustenta. O povo chorava, gritando aleluias, tomado por uma emoção impossível de conter. Alguns afirmaram ver anjos ao redor da capela. Outros, uma figura luminosa atrás de Elias, um homem envolto em luz dourada, com o semblante sereno de quem observa e protege. Para muitos era o próprio Cristo. De repente o céu se rasgou em relâmpagos e uma chuva suave começou a cair, mas não era uma chuva comum. Cada gota que tocava o chão deixava um brilho, como se o próprio firmamento chorasse luz. Elias, olhando para o povo, ergueu as mãos e pronunciou pela última vez as palavras que selariam seu destino. "Agora posso calar-me, porque o verbo foi ouvido." Nesse instante, uma explosão de luz envolveu a capela. O vento cessou. O canto desapareceu e o silêncio tomou conta do vale. Quando a claridade se dissipou, Elias não estava mais lá. No altar, restava apenas sua velha Bíblia, aberta em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O povo permaneceu ajoelhado, sem saber se havia presenciado um milagre ou uma despedida. Joana segurou a Bíblia junto ao peito e chorou. Aquela noite marcaria para sempre a história de Alvorada. Desde então, nunca mais houve escuridão total no vale. Mesmo nas noites sem lua, uma luz suave parecia surgir das colinas, como um eco do milagre que havia acontecido ali. Nos anos seguintes, a história de Elias Mendes se espalhou por todo o país.
Pregadores o citavam como exemplo de fé. Historiadores o chamavam de lenda. E a igreja, em silêncio, jamais o reconheceu oficialmente, mas tampouco o negou. Peregrinos passaram a visitar o local, buscando milagres, respostas ou apenas o consolo de sentir a presença daquele que falou mesmo sem língua. Muitos afirmavam ouvir sua voz nas preces, sussurrando palavras de conforto e coragem. Mas para os habitantes de Alvorada não havia dúvida. Elias não morrera. Apenas fora chamado para um propósito maior. E sua voz, que um dia foi arrancada, agora ecoava para sempre no coração de todos que acreditavam que a fé é a única voz que jamais pode ser silenciada. O legado do silêncio que fala ao tempo como um rio seguiu seu curso. Os anos se transformaram em décadas, e Alvorada, outrora um vilarejo esquecido nas colinas, tornou-se um ponto luminoso no mapa da fé. A história do pastor que pregava sem língua não morreu com as testemunhas oculares. Pelo contrário, ganhou força atravessando gerações com a solidez de uma verdade incontestável. A velha capela, que um dia fora reduzida a cinzas e depois renascera envolta em luz, tornou-se um santuário simples, mantido pelas mãos dos fiéis. No lugar do altar, uma placa de madeira queimada guardava a inscrição: aqui, o Verbo venceu o silêncio. O legado de Elias manifestou-se de formas tangíveis. Muitos dos que haviam presenciado o milagre final envelheceram com uma serenidade incomum, e suas histórias eram contadas aos netos como os maiores tesouros familiares. Joança, a mulher que primeiro testemunhou o retorno de Elias, tornou-se uma espécie de guardiã da memória. Ela passava os dias sentada à entrada da capela, recebendo peregrinos e repetindo, com paciência infinita, cada detalhe daquela noite em que o céu falou. Ele não era um homem comum, explicava seus olhos idosos ainda cintilando com o reflexo daquela luz. Era um vaso, e quando o vaso se quebrou, o conteúdo, que era a palavra, se derramou sobre todos nós. Os milagres, embora menos espetaculares, continuaram a ser relatados. Um comerciante de passagem, cético por natureza, entrou na capela para descansar e saiu transformado, afirmando ter ouvido uma voz que o aconselhava a perdoar um irmão há muito tempo afastado. Uma criança, perdida nas colinas durante uma nevasca, foi encontrada ilesa, dizendo ter sido guiada por um homem silencioso que falava com as mãos cheias de luz. Casos como esses alimentavam a chama da devoção, atraindo não apenas crentes, mas também curiosos estudiosos e, é claro, os que ainda duvidavam. A Igreja, em sua posição sempre cautelosa, nunca emitiu um pronunciamento oficial de canonização, mas, significativamente, nunca impediu as romarias. Um jovem padre enviado para a região em 1895, o padre Lucas, chegou cético. Decidiu investigar os registros paroquiais e ouvir os relatos com rigor histórico. Após meses de pesquisa, ele não encontrou explicações naturais. Em seu relatório ao bispado escreveu: "Não encontrei evidências de fraude ou histeria coletiva. Encontro, sim, uma sequência de eventos extraordinários e uma transformação moral duradoura na comunidade. Se não foi um milagre no sentido canônico, foi certamente uma graça." A partir de então, Padre Lucas tornou-se um dos maiores divulgadores da história, integrando-a discretamente em seus sermões sobre o poder do Espírito Santo. No final do século, Alvorada já era diferente. A opressão do coronel Augusto Nogueira era uma lembrança distante, uma mancha sombria no passado que servia apenas para contrastar com a liberdade espiritual conquistada. Diziam que o próprio coronel arrependido havia sido visto pela última vez entrando em um mosteiro em uma província vizinha, buscando redenção pelo resto de seus dias. Era como se a mensagem de Elias tivesse criado um ecossistema de fé e perdão, onde até os algozes podiam encontrar paz. No cinquentenário do milagre, em 1907, uma grande celebração foi organizada. Milhares de pessoas acamparam nos vales, acendendo velas que, vistas das colinas, formavam um rio de luz contínuo. Na noite do evento principal, algo de sutil, porém profundo, aconteceu. Não houve aparições nem vozes audíveis, mas no momento em que um coral entoou um hino, um silêncio sobrenatural caiu sobre a multidão. Naquele silêncio, cada pessoa relatou sentir uma presença reconfortante, uma paz avassaladora
e a nítida impressão de que Elias estava ali, não para pregar, mas para simplesmente estar com seu rebanho. Foi a confirmação de que seu legado não era sobre espetáculo, mas sobre presença, sobre a certeza de que a fé verdadeira transcende os sentidos físicos. O século XX avançou com suas guerras e transformações, mas a chama de alvorada nunca se apagou. A história do pastor Elias foi registrada em livretos de cordel, tornou-se tema de poemas e até inspirou um movimento teológico menor, que estudava o fenômeno da proclamação não carnal. Para o povo simples, porém, a lição era uma só, e era transmitida de pai para filho. Não temas quando tua voz for calada, pois a voz de Deus ecoa até no mais profundo silêncio. O último bloco da nossa história não será sobre o fim, mas sobre o eco eterno, sobre como uma única vida, brutalmente silenciada, tornou-se um megafone para o divino, provando que algumas vozes, uma vez liberadas do corpo, nunca mais param de ressoar. O eterno eco da palavra, o último vestígio físico daquela época, a velha Bíblia de Elias Mendes, repousa hoje sob um vidro simples no altar da nova capela de Alvorada. Suas páginas, amarelas pelo tempo, estão abertas no mesmo versículo de João. É um objeto silencioso, mas para quem se aproxima com o coração aberto, ele parece sussurrar. A história do pastor não se encerrou com seu desaparecimento. Ela se metamorfoseou, saindo do campo dos eventos para entrar no reino dos símbolos eternos. Elias tornou-se mais que um homem. Tornou-se uma lenda viva, um arquétipo da fé inabalável que habita o imaginário de todos que se sentem, em algum momento silenciados pelo mundo. A vila, agora uma pequena cidade pacata, ainda carrega a identidade forjada no milagre. Sua praça principal leva o nome de Praça do Pastor Elias, e toda criança, ao aprender a ler, ouve a história nas escolas. Mas a verdadeira homenagem não está na nomenclatura ou nas estátuas, está na atitude do povo. Alvorada tornou-se conhecida por sua hospitalidade incondicional, por abrigar os oprimidos e por acreditar no poder da palavra. Não da palavra gritada, mas da palavra vivida. O legado de Elias era, no fundo, uma lição de humildade. Deus não precisa de nossos títulos, nossa eloquência ou nossa perfeição. Ele precisa apenas de nosso coração aberto como canal. No centenário dos eventos, um neto de Joana, ele próprio um pastor, dirigiu-se à multidão reunida. Ele não pregou sobre Elias, mas pregou com Elias. Meus irmãos, disse, o maior milagre não foi um homem falar sem língua. O maior milagre foi uma comunidade inteira aprender a ouvir sem precisar de som. Aprender a enxergar a fé nas entrelinhas da dor. A enxergar Deus no silêncio do amanhecer. A língua de Elias foi cortada, mas os ouvidos de Alvorada foram finalmente abertos. Esta talvez seja a mensagem mais crucial da história. Em um mundo barulhento, obcecado por opiniões, gritarias e manifestações vazias, a narrativa do pastor silenciado é um antídoto solene. Ela nos lembra que o poder supremo não reside na nossa capacidade de falar, mas na nossa disposição de escutar a voz que vem do além. Que a verdadeira fé começa onde termina o nosso controle. E o que teria acontecido com Elias? A teologia popular se divide. Uns acreditam que ele foi assumido corporalmente ao céu, como Enoque. Outros que seu corpo descansa em um túmulo desconhecido, mas seu espírito permanece como um guardião do vale. Os mais poéticos afirmam que ele se fundiu com os elementos, que sua voz é o sopro do vento no inverno, sua resiliência é a rocha das colinas, e sua compaixão é a chuva que nutre a terra. Não importa. A crença unânime é a de que ele cumpriu seu propósito. A história do pastor Elias transcende o contexto religioso. É um farol para qualquer um que já foi calado pela injustiça, pela doença, pela depressão ou pela indiferença. É um lembrete de que a nossa essência, aquilo que temos de mais valioso, não pode ser amputado por nenhuma lâmina terrestre. Nossa voz interior, nossa paixão, nossa fé e nosso amor são indestrutíveis. Podem ser suprimidos, escondidos, negados, mas como a semente sob o cimento, sempre encontrarão uma fresta para brotar em direção à luz. Assim, a lenda se encerra, mas o eco não cessa. A cada peregrino que chega à Alvorada em busca de esperança, a cada coração partido que encontra consolo na simplicidade daquela capela, a história de Elias se repete em escala íntima e pessoal.
Ele não fala mais nas colinas, mas fala no silêncio da oração. Não aparece mais envolto em luz, mas se faz presente no ato de bondade de um estranho. A materialidade do milagre deu lugar à sua universalidade. Portanto, que esta narrativa não seja arquivada como um conto fantástico do passado. Que ela seja um convite a olhar para as nossas próprias cicatrizes, para as partes de nós que julgamos terem sido cortadas, e a perceber que elas não são o fim da nossa voz. Elas são, muitas vezes, o começo de uma voz nova, mais profunda e mais ressonante. Uma voz que não nasce da carne, mas do caráter, que não depende de cordas vocais, mas da coragem de crer contra toda a esperança. E se você, em algum momento da vida, se sentir como Elias, silenciado, ferido e esquecido, lembre-se da colina de Alvorada. Lembre-se de que a última palavra nunca é da lâmina, mas do Espírito. A última palavra é sempre vida. E assim o pastor que perdeu a língua continua a pregar. Para sempre. Fim.